Sejam bem-vindos, vocês do Brasil todinho. A gente estava aqui, daqui a pouco o Manso fazer a previsão para os signos. A gente estava falando de novo do MC Kevin e parecia, né, que já tinha terminado tudo na sexta-feira, o IML já tinha dado o laudo da morte, mas aí começou mais um rebuliço. Bianca foi dar entrevista. Bianca deu entrevista, aliás, uma entrevista incrível pro Cabrini, né? Foi maravilhoso. O Cabrini é maravilhoso, né? O Cabrini é fantástico, Adoro realmente, ele muito conduz muito bem, ele consegue arrancar dos entrevistados e ele confronta. Olha com um olhar fixo na pessoa e que não demonstra nenhum se está concordando ou discordando. Deve ser difícil demais dar uma entrevista pro Cabrini. Muito bom ele. Agora, o que ela falou lá que te impressionou? O que me impressionou, na verdade, foi o seguinte, a versão dela, pra mim, na minha opinião, a gente vai mostrar as imagens daqui a pouquinho também do quarto, minutos depois de todo o ocorrido. São imagens da perícia, porque já saiu esse laudo da perícia, inclusive. Tá? Já a gente vai mostrar. Mas falando da Bianca, ela deu uma entrevista contando todos os fatos e relatando. O curioso é que ela diz que teve uma brincadeira sim dos meninos. Ela afirma isso. Numa hora, mas na outra hora disse que não teve brincadeira. Não, mas na entrevista ela afirma isso. Mas no depoimento ela disse que não. Pois ela não falou nada só que disso. aí o Cabrini foi falar com o Jonatas, que era um dos amigos que também estava envolvido no quarto, né? Que estava ali nessa situação toda. E o que acontece? O Jonatas disse que não teve essa brincadeira. Sabe o que ele fez? Ligou pra Bianca. Falou, Bianca, quem tá falando a verdade nessa história? E os dois trocaram farpas. Quebraram o maior pau. Quebraram o maior pau. Detonaram. Um detonou o outro. Ela disse que esses amigos são monstros, na verdade, na vida do Kevin. A Bianca, mas ela disse que não conhecia o MC Kevin antes. Ela não conhecia. Conheceu ele na praia. Mas ela disse por essa situação. Justamente por quê? Porque ela, ali na verdade dela, tem a versão que ela viu, que ela conta, e a versão que os amigos contam que na cabeça dela não está batendo com a versão dela. Mas durante a entrevista com o Cabrini, o Cabrini perguntou se ela já conhecia o MC Kevin, ela né? disse que não. Ela disse que não. Ele falou, engraçado, como você seguia ele antes desse momento? Uma semana antes ela começou a seguir. Foi? Exatamente. Diz que foi coincidência. Diz que foi coincidência. Coincidência. Tudo bem, eu não duvido que ela não tenha conhecido pessoalmente o MC Kevin, mas talvez ela tenha ficado lá na praia, sabendo porque dizem que, pelo menos aquele MCK? VK. O VK disse, não, mas não foi a primeira vez que a gente fez isso. A gente já tinha feito várias vezes. Essas festinhas, Essas festinhas. Então, não com a Bianca, mas com outras meninas. Então, talvez ela fez assim, bom, vou ficar parada lá, quem sabe, né? Pode ser, talvez. Ela tava... Né? Em nenhum momento ela também confirmou ou negou que estava na praia ali, talvez esperando alguém. Isso ela não falou, entendeu? O que ela foi fazer na praia? Ela falou que estava no hotel ao lado e foi ali pra praia, ficar ali. E tava Agora, lá se ela de boa. estava na intenção de encontrar ou de ver os amigos, isso aí a gente não sabe. E também não teria nenhum problema em relação a isso também. Se tivesse não. acontecido, né? Exatamente. E aí o que mais? Então, e essa versão do Jonatas, na verdade, esse quebra-pau dos dois, dele com a Bianca, chamou muito a atenção. Porque as pessoas nas redes sociais começaram a questionar um pouco esse depoimento do Jonatas, entendeu? Porque falaram assim, tá meio esquisito essa versão dele, entendeu? Muita gente, inclusive, nas enquetes de Twitter, de Instagram, elas não estavam muito acreditando na versão dele, entendeu? Perceberam que fizeram a leitura que ele desviava o olhar, que ele às vezes ficava ali meio... sabe assim, meio constrangido, meio em dúvida, meio pensando, enquanto que a Bianca, que acabou ali contando a versão dela, estava um pouco mais emocionalmente, digamos assim, envolvida, talvez ali não... Agora, uma coisa que eu fiquei meio intrigada foi a hora que o Cabrini falou assim, 30 minutos depois do que aconteceu com o MC Kevin, você ligou para sua mãe. Mandou um áudio. E colocou o áudio. E eu achei, assim, sei lá, gente, eu não quero julgar, mas assim... Se você viu uma pessoa que estava contigo cair daquele jeito, se estatelar, se arrebentar todo lá embaixo. Você liga pra sua mãe e conta daquele jeito que ela contou tudo o que aconteceu? Ela não tava meio fria? Tava. Eu não sei se... Tive essa impressão, pelo menos, né? A gente não conhece ela, a gente não sabe como ela... Mas talvez as pessoas, muita gente também, a gente não sabe, a gente fala isso também, como cada um reage em determinadas situações. Às vezes estava em estado de choque. Mas você viu a pessoa, ela falou assustada. que viu, que tinha muito sangue e tudo, ela contou detalhes do negócio. Mas será que ela não falou também de uma maneira mais tranquila para não assustar a mãe que estava do outro lado? Mas eu não precisaria ter ligado pra mãe, meia hora acho que depois. no desespero, então. talvez. O Cabrini questionou isso também, né? Falou assim, por que ali você deu, na ligação, no áudio que você mandou para sua mãe, você deu várias riquezas de detalhes que não estão no seu depoimento, que você deu tantas horas depois ali, alguns, sei lá, 2 horas depois. E ela falou, porque ali acho que tava
tava mais fresco na minha cabeça, enfim, porque realmente eu acho que quando você passa por uma situação como essa, né, que mexe com o seu emocional, com o seu sistema nervoso, eu acho que talvez a pessoa tenha ali um certo... Adrenalina, né? A adrenalina acho. faz mexer talvez um pouco com as suas memórias, com as suas lembranças, você fica em estado de choque. E na hora que aquilo aconteceu, você ainda tá com tudo muito, meio que passando um filme na sua cabeça. né? Exatamente. E ali, às vezes, 2 horas depois, você já começa a tentar entender. Você escuta as pessoas comentando outras versões. Talvez você fique mais confuso nisso mesmo. Talvez até misture um pouco. Talvez. Do que você viu, porque você estava no... Por mais que seja... Não estou dizendo qual é o caso dela. Sim. Que a pessoa seja fria. Não estou ouvindo ninguém, Carininha. Por mais que a pessoa seja fria, não estou dizendo que é o caso dela, mas você chega uma hora que você também já não sabe o que um disse, outro disse, porque você tá numa tensão absurda, né? Com certeza. Kátia, a Cíntia, inclusive, tem mais informações. Vamos falar com ela. Vamos falar com ela. E aí, Cíntia? Menina, essa entrevista da Bianca Kátia, com o realmente Cabrini... Esse caso, né? Sim, e eu concordo com você. Eu senti, sim, um pouco de frieza Não foi? naquela ligação que ela deu para a mãe. Eu acho que isso foi perceptível para todos nós que acompanhamos. Roberto Cabrini fez, mais uma vez, um excelente trabalho Fez entrevistando o Jonatas. A Bianca já tinha entrevistado a Deolane e o Reinaldo Gotino, que entrevistou o MCVK. Verdade. Indiscutivelmente, uma das figuras também mais importantes dentro desse triângulo ali amoroso que se formou pré-tragédia. Eu acho, sabe, Kátia, que o que a gente tem que levar em consideração, e até você está colocando isso, Rafa, também de uma forma, para que as pessoas entendam. Existe um quadro desenhado por cada entrevista dada, né, por cada um envolvido, infelizmente, na morte do MC Kevin, e existe aquilo que foi dito à polícia. Existem os depoimentos oficiais. A gente percebe que desenham-se quadros muito distintos. Para a polícia, vai valer o que foi dito na delegacia. Para o inquérito, para a sequência ou não, que muito provavelmente, né, não acatada pelo Ministério Público através de um acidente, infelizmente, vai valer o primeiro depoimento do domingo, o segundo depoimento da segunda-feira. Para todos nós que acompanhamos jornalisticamente ou até como telespectadores, vale é o detalhe de cada entrevista, é a contradição de cada entrevista, é aquela sensação de que não teremos 100% da verdade.